Ok, então, a maioria das pessoas conhece bem as histórias dos evangelhos, certo? Mas e depois, o que é que aconteceu a seguir à ressurreição de Jesus? Bem, é exatamente essa a história do livro de Atos. É a sequela, o relato histórico de como um pequeno movimento de seguidores começou uma jornada absolutamente épica, que os levou de um canto sossegado do mundo até ao coração do maior império da Terra. Nesta análise, o que vamos fazer é seguir esta jornada passo a passo. Vamos começar com a missão, ver a explosão inicial em Jerusalém, passar pelos testes que quase deitaram tudo a perder, pela incrível conversão do seu maior inimigo, pela expansão para lá das fronteiras e, finalmente, pela chegada a Roma. Para começar, é super importante perceber uma coisa. O livro de Atos não surge do nada. É, na verdade, o volume 2 de um relato histórico muito bem documentado por um médico chamado Lucas. O primeiro volume dele, o Evangelho de Lucas, contou a vida de Jesus. Atos pega na história exatamente onde o Evangelho acaba, para nos mostrar o que Jesus continua a fazer, mas agora através dos seus seguidores. E antes de partir, Jesus deixou-lhes uma diretriz claríssima. Esta frase não é só uma ordem, é basicamente um mapa, o roteiro geográfico que vai guiar toda a história que se segue. Primeiro, Jerusalém. Depois, a região à volta. A seguir, o território vizinho. E, por fim, o mundo inteiro. E a primeira paragem neste mapa, Jerusalém, não foi nada gradual. Pelo contrário, foi uma autêntica explosão. E tudo começou com um grupinho de nada, fechado numa sala, à espera de uma capacitação que lhes tinha sido prometida. E quando digo um grupo pequeno, era mesmo pequeno. Pensem nisto, apenas 120 pessoas. Juntamente com a mãe de Jesus, Maria, e os seus irmãos, eles estavam ali, juntos, a orar, à espera do que vinha a seguir. Um início bastante humilde para o que estava prestes a acontecer. E de repente, aconteceu. Depois de um evento sobrenatural e de um único discurso do líder do grupo, o Pedro, os números dispararam. A comunidade passou de 120 para mais de 3.000 pessoas, num só dia. Mas a pergunta é, como é que uma comunidade que cresce tão depressa se mantém unida? Não eram só fervor e emoção, sabem? Havia uma estrutura por trás, ensino sólido, uma comunhão muito próxima, oração constante e um cuidado radical e prático por quem precisava. Esta combinação de doutrina e vida real tornou-se a fórmula para um crescimento sustentado. Claro, um crescimento destes, tão rápido e tão disruptivo, nunca passa despercebido. E quase de imediato o movimento enfrentou 3 grandes ameaças, cada uma capaz de o destruir logo à nascença. Uma veio de fora, outra de dentro e uma terceira da distração. A primeira ameaça foi a mais direta, a mais óbvia, a oposição das autoridades religiosas. Incomodados com a crescente popularidade do movimento, prenderam os líderes, Pedro e João, para tentar intimidá-los e silenciá-los. Mas a tentativa de os calar teve precisamente o efeito contrário. A resposta de Pedro tornou-se um lema e a comunidade, em vez de se encolher com medo, fez o quê? Orou por ainda mais coragem. A perseguição não enfraqueceu o movimento, pelo contrário, tornou-o mais forte e fê-lo crescer ainda mais. A segunda ameaça era, se calhar, ainda mais perigosa. E porquê? Porque vinha de dentro. É que enquanto a perseguição atacava o corpo do movimento, a corrupção ameaçava a sua alma, atacando a integridade que era a sua base. Um momento decisivo foi esta história aqui, a de Ananias e Safira. Basicamente, um casal tentou ganhar estatuto com uma doação, mas mentiu sobre o valor. Pedro confrontou-os, não por causa do dinheiro, mas por causa da mentira ao Espírito Santo. O que se seguiu foi duro, sim, mas serviu um propósito vital: purificar o movimento da hipocrisia logo no início. A terceira ameaça era a mais subtil de todas. Não era um ataque direto, nem corrupção. Eram os problemas de crescimento, digamos assim. A comunidade estava a crescer tanto e tão depressa que a logística do dia-a-dia ameaçava desviar os líderes da sua missão principal. E a solução que eles encontraram foi genial e mudou tudo. Em vez de tentarem fazer tudo sozinhos e centralizar o poder, eles delegaram. Criaram a primeira equipa de diáconos, encarregando outros de gerir as necessidades práticas para que eles pudessem focar na oração e no ensino da palavra. Basicamente, dividiram o trabalho para multiplicar o impacto. Ok. O movimento sobreviveu aos primeiros testes. E é aqui que a história nos apresenta uma nova personagem. Só que ele não entra em cena como um amigo. Muito pelo contrário. Entra como o seu pior inimigo, um homem chamado Saulo de Tarso. A transformação é de cortar a respiração, a sério. Saulo não era só um opositor. Ele era um verdadeiro terror para a igreja primitiva. Ele prendia, torturava e até votava para que os crentes fossem executados. Mas, a caminho de Damasco,
Para continuar esta perseguição, ele tem um encontro inacreditável com o Cristo ressuscitado, e o perseguidor torna-se o pregador. Saulo torna-se Paulo, e o maior inimigo do movimento transforma-se no seu maior defensor. Com Paulo agora na equipa, o movimento acelera a fundo para cumprir a segunda e terceira partes daquela missão inicial. Lembram-se? Expandir para lá das suas origens judaicas, primeiro para Samaria e depois para os confins da terra. E isto não foi ao acaso. Foi uma expansão pensada, fase a fase. Começou com Filipe a quebrar barreiras em Samaria. Depois, Pedro é enviado a um oficial romano, Cornélio, o que foi um passo gigante. A seguir, a igreja em Antioquia torna-se a base de lançamento para o mundo, enviando Paulo na primeira de várias viagens missionárias. Claro, esta expansão toda trouxe uma pergunta gigante que podia ter rasgado o movimento ao meio. Afinal, isto é só para judeus ou é para toda a gente? O Concílio de Jerusalém foi a reunião que respondeu a essa pergunta. A decisão de que a salvação não exigia seguir a lei judaica foi um momento teológico que permitiu que o movimento se tornasse, de facto, uma fé global. E agora a jornada chega à sua última etapa, o grande final, cumprir a ordem de ir até aos confins da terra. E no mundo antigo, isso significava um lugar, Roma. O apóstolo Paulo vira então todas as suas atenções para levar a mensagem ao centro nevrálgico do Império. O plano de Paulo era bastante lógico, bastante estratégico. Ele queria chegar a Roma, fortalecer a comunidade que já lá estava e depois usar a cidade como uma espécie de base de operações para lançar uma nova missão ainda mais para o oeste, para a Espanha. Uma estratégia inteligente para alcançar o mundo conhecido. Mas a realidade foi bem diferente. Paulo não chega a Roma em triunfo. Chega como um prisioneiro do Império, acorrentado, depois de uma viagem que foi um autêntico pesadelo, com anos de prisão, tentativas de assassinato e um naufrágio. Parecia o fim da linha, um fracasso total. E, no entanto, é aqui que a grande lição de todo o livro de Atos se torna super clara. A prisão de Paulo não parou nada, pelo contrário, acelerou tudo. A sua coragem inspirou os crentes locais. A sua proximidade com a guarda pretoriana fez com que a guarda de elite do imperador ouvisse a mensagem. E o facto de estar confinado deu-lhe tempo para escrever cartas que viriam a moldar a fé cristã para sempre. E esta reviravolta deixa-nos com uma última pergunta, que no fundo resume a história toda. O livro mostra, vez após vez, que os planos humanos podem falhar, mas isso não impede a missão de avançar. E o mais incrível é que o sofrimento e a aparente derrota acabam por ser o motor do maior avanço. O que nos faz pensar, será que um prisioneiro, acorrentado, era afinal a pessoa perfeita no sítio perfeito para ter o maior impacto possível?